Minha diretoria, o Flamengo venceu mais uma, 1-0 para cima do Red Bull, dentro do Maracanã, num belíssimo jogo de futebol, com os dois times absolutamente abertos a disputar o título e não ficar tentando evitar um resultado. Aliás, é um jogo que eu até comentei na live depois da partida ontem, que devia ser mostrado no vestiário lá do Botafogo, falar assim, é assim que se joga quando você quer ganhar um título, você vai por tudo ou nada, você corre risco, se você perder, você perdeu, mas você tenta ganhar o título, né? Você corre mais riscos do que o normal e tal, porque na verdade o Botafogo jogou antes de Flamengo e Bragantino e fez exatamente o que não, o diferente do Bragantino e do Flamengo, que se jogaram para o ataque, os dois tiveram chance de ganhar o jogo. O Bragantino teve até mais chances claras de gol do que o Flamengo, os dois tiveram chance de ganhar o jogo, mais de 30 finalizações numa partida. Por quê? Porque você está buscando um título, então você vai por tudo ou nada, você corre o risco, é assim que é a vida, né? Para você conquistar algo grande, você corre riscos, não existe algo grande se você não correr risco, né, gente? Eu acho que já deu para todo mundo perceber isso. O título brasileiro é um título grandioso, o Flamengo não está na frente para ficar se preservando, está atrás, o Bragantino também, e tem que buscar o resultado. E, portanto, os dois times entraram no Maracanã para buscar o resultado. Então, excelente jogo dos dois. O Tite deu um padrão ao Flamengo, é um padrão de retomada de bola? É um padrão que acertou mais a defesa do que o ataque? Por quê? Porque como o Flamengo tinha uma dificuldade, você começa o time, todo treinador fala isso, todos eles estão certos, você começa de trás para frente. Você primeiro arruma a defesa e depois você arruma o restante. O Flamengo se acertou defensivamente, e o Tite, muito inteligente, muito bom treinador que é e sempre disse que era, e vocês agora estão vendo, vocês flamenguistas que compraram essa ideia de depende do que acontece na Copa do Mundo, o cara é bom ou é ruim. Não é não, o cara tem uma história, né? O cara não chegou ali ontem, o cara tem uma história. E essa história ela é contada não por uma semana, por meses ou por uma Copa do Mundo, ela é contada ao longo de uma trajetória altamente vitoriosa do Tite. Então o Tite chega no Flamengo com pouco tempo para trabalhar e tal, arruma a casinha e pensa, bom, eu vou ter uma defesa um pouco mais sólida agora. Eu preciso ter um ataque extremamente letal. Por quê? Porque eu vou ter menos qualidade, menos capacidade de treinar e montar um sistema ofensivo do que defensivo pelo tempo que eu tenho de casa. E aí ele faz a coisa mais inteligente e corajosa que ele podia fazer. Ele bota o Luiz de um lado, ele bota o Cebolinha do outro, e aí, irmão, com perdão da palavra, mas aqui realmente não tem outra, e aí fudeu, né? Porque quando o Flamengo retoma a bola, o Arrascaeta na armação, o Pedro de centroavante, o Luiz de um lado, o Cebolinha do outro, meu irmão, não tem defesa que vai ficar sem 5 jogadores lá atrás. Ninguém vai partir para cima do Flamengo sem deixar 5 jogadores atrás. Porque se não tiver um na sobra, tomou, irmão. O Cebolinha é um quebrador de linha, como gostam de falar a nova geração. O Luiz a mesma coisa, são dois jogadores que têm um drible muito fácil e que, portanto, dão aquela primeira desmontada na defesa na primeira bola que eles conseguem driblar. Às vezes vão tentar o segundo drible e vão perder, às vezes podem conseguir fazer um golaço, mas nesse primeiro drible você já movimenta a defesa adversária. E aí, meu irmão, Pedro, esquece. Vai aparecer uma oportunidade como apareceu e o Flamengo fez o gol com a Arrascaeta e teve outras bolas chegando lá, por exemplo, com um Cebolinha novo nas mãos do Tite. Na verdade é o velho Cebola. A única coisa é que agora o Flamengo joga um futebol bem treinado, consistente e que tem a possibilidade do Cebolinha render o que ele sabe. E o Cebolinha sabe muito, joga muita bola. Não jogou muita bola no Grêmio e na Seleção Brasileira à toa. Jogador que joga no Grêmio e na Seleção Brasileira não vai ter medo de jogar no Flamengo. Jogou já em grande e jogou já na seleção e aguentou o tranco. Então, ali não é uma dúvida de se esse jogador aguenta ou não aguenta. Essa dúvida pode caber a outros jogadores, ao Cebolinha não. Cebolinha é só questão de você adaptar e montar um jeito de jogar onde ele possa render, que é o que está acontecendo com o Tite. Então, jamais o Cebolinha foi um jogador que o Flamengo contratou errado. Sempre foi um jogador que estava sendo subutilizado e num time onde tudo estava dando errado, é muita sacanagem você ficar, mas o Cebolinha, tá todo mundo jogando mal, que é o cara que chegou agora não vai resolver? Não vai, irmão, não adianta. E agora está funcionando. Então, um Flamengo letal, um Bragantino, um Red Bull, que na minha opinião tem um time muito bem organizadinho, tem um time com bons jogadores, um bom investimento e tal, mas está onde está, vivendo o que está vivendo por ser o Red Bull, tá? Se o time do Red Bull coloca a camisa do Vasco, chega em 11º lugar no Campeonato Brasileiro. Se o time do Vasco coloca a camisa do Red Bull, chega em 5º no Campeonato Brasileiro. Simplesmente, uma coisa é você fazer um bom trabalho,
consistente, etc., e botar num local sem a menor pressão, sem a menor questão midiática, sem a menor responsabilidade de vitória, e você tem paz para mostrar resultado, e tudo que você fizer é surpreendente e elogiável. Outra coisa é você colocar num lugar esses mesmos jogadores que são de médio para bom, sem nenhum espetacular, e falar assim, ó, então aqui é o seguinte, irmão, é pressão todo dia, imprensa nacional todo dia, torcida, estádio cheio, cara, é um caos, isso aqui é outra parada, né? Então, o que facilita para o Bragantino é fazer um trabalho sério de time grande, com uma estrutura e uma condição de time grande, dentro de uma camisa que não tem cobrança. E a pouca que existia, que poderia ser do torcedor do Bragantino, ela já tratou de mudar, transformando o Bragantino em Red Bull. O Bragantino não existe mais, o que existe é o Red Bull, que comprou a vaga do Bragantino nas competições oficiais da CBF. Simples assim. Tá? Não é o Bragantino que está em campo, é um projeto de Red Bull, não tem nada a ver com o Bragantino, não remete ao Bragantino, e muito pouco tempo o Bragantino vai ser Red Bull mesmo, e o Bragantino vai ter sumido, porque o projeto é esse, e é lamentável, e é um time que eu torço contra consideravelmente, exatamente por ter feito dessa maneira. Não sou contra a SAF, não sou contra dinheiro no futebol, muito pelo contrário, sou um puto entusiasta, mas tu entra ali, bota Red Bull na camisa do Bragantino, o Bragantino joga de preto e branco com o logo dele, e é o Bragantino. Né? Você comprar um clube e mudar este clube para você ser o protagonista como marca e não o clube, aí eu não sou a favor, porque aí você está tirando do futebol a relação entre torcida e clube e a relação histórica. Aí, desculpa, mas aí vai virar vôlei. Esse ano é Rexona não sei o quê. Desculpa, não sou a favor disso, não concordo com isso. O futebol não precisa disso, é diferente do vôlei, do basquete, é outra parada, de modo que eu torço radicalmente contra o Red Bull pela maneira que ele entrou no futebol brasileiro. Mas enfim, esse é o menos relevante. O mais relevante é que o Flamengo venceu o jogo, segue firme no Campeonato Brasileiro disputando o título, tem uma ótima tabela, são 4 jogos, América fora, Atlético Mineiro, Cuiabá em casa e São Paulo fora, podendo entregar o jogo em virtude do Palmeiras estar disputando contra o Flamengo, né? Então o Flamengo tem tudo para ganhar os 4 jogos, como eu venho dizendo há algum tempo, o Flamengo tinha tudo para ganhar os 7 jogos finais, teve um empate nesse meio e vem vencendo os outros jogos. O lado ruim é que o Palmeiras também tem tudo para ganhar os jogos dele. Né? O Palmeiras pega o Fortaleza fora, América e Fluminense em casa e o último jogo contra o Cruzeiro. Esse jogo contra o Fortaleza lá é um jogo difícil? É um jogo difícil, mas dá pro Palmeiras ganhar. E o jogo contra o Cruzeiro vai depender pra cacete da situação do Cruzeiro. Senão, pode ser um jogo amistoso. O Cruzeiro dificilmente vai ter ali a possibilidade de chegar na última rodada falando, pô, já tô dentro, tranquilo pra cacete, vou entregar o jogo pro Atlético Mineiro não chegar. Muito difícil esse cenário, então deve ser também um jogo que pode ter o seu grau de dificuldade, mas o Palmeiras é melhor do que todos esses adversários. Aí você tem o Botafogo, né, que pega Santos em casa, o Curitiba fora já rebaixado, o Cruzeiro em casa e o Inter fora podendo entregar o jogo para prejudicar o Grêmio também. Você tem o Grêmio que pega o Galo fora, que já é um jogo muito difícil, aí em casa Goiás e Vasco, os dois brigando para não cair, o Fluminense fora, que também deve entregar o jogo para fuder o Flamengo. Enfim, um final de brasileiro que tem muita gente vendo como, nossa, que emocionante, que maneiro, né, que do caralho e tal, e eu vejo com muita melancolia a gente enxergar a última rodada e falar assim, bom, que legal, o Campeonato Brasileiro vai ser decidido com times entregando o jogo, em vez de termos um mata-mata com decisões. Mas tudo que é europeu a gente copia, né? Então é isso, mas foi um grande jogo no Maracanã ontem, o jogo deu gosto, e acho que o flamenguista pode voltar pro estádio, flamenguista, pode entupir o estádio lá de novo, terminar o mosaico e tal, porque dá.